Beleza, pessoal? Boa noite, Fábio Santos, Espiritualidade Independente, mais uma vez aqui com vocês. Vamos esperar o pessoal ir entrando e aí eu vou falando com vocês, tá bom? E depois eu vou editar isso aqui para ficar legal para o pessoal que entra pelo YouTube, tá bom? Então, enquanto o pessoal vai entrando, a gente vai esperando um pouquinho e daqui a pouco a gente começa a live. Eu quase que essa live aqui foi para o YouTube. Por isso que eu demorei um pouquinho ainda aqui para falando com vocês, tá bom? Para entrar, que obviamente eu aqui sozinho, olhando fazendo essa live aqui com vocês, não é fácil. A parte tecnológica que me mata. Mas agora vai ficar tudo certo, vai ficar tudo bem e a gente vai conversando, tá bom? Então, boa noite aí, pessoal. Boa noite, boa noite, boa noite. Pessoal mandando mensagem, já já a live começa. Eu vou aqui dando alguns recados enquanto o pessoal vai entrando. Primeiro o seguinte, eu sempre prometo isso, mas eu vou prometer mais uma vez. Essa live vai ser curta. Vai ser mais curta que o normal. Vamos ver se eu consigo manter a minha promessa. Mas, então, o pessoal que tiver mensagem, perguntas, pode mandar as perguntas que eu vou respondendo, tá bom? Então, a primeira coisa que eu queria conversar com você, gente, eu vou dando alguns recados aqui enquanto vocês vão entrando. Primeiro, eu não posso deixar de agradecer, como eu vou abrir a live de hoje agradecendo, né? Eu vou agradecer primeiro todo o pessoal que está no Instagram do Espiritualidade Independente. O endereço está aqui embaixo, ó, o @Espiritualidade Independente. Somos quase 1000 pessoas agora lá. Se eu não me engano, está 997. Então eu espero que até o final da live a gente atinja 1000 pessoas no Instagram. Muito, muito obrigado. Como o pessoal que me acompanha toda semana, eu faço live não só no Facebook, mas também de vez em quando no YouTube, como eu fiz a semana passada no YouTube. E no Instagram também. As lives do Instagram, elas são um pouco diferentes, porque elas só ficam 24 horas disponíveis no Instagram, só um dia. Então, de vez em quando eu falo algumas coisas diferentes, ou então quando eu estou em alguma situação, alguma cidade, viajando tal, ou na rua, já fiz live do carro, já fiz live de outras curiosidades aqui de Toronto. Então é um pouco diferente, um pouco mais informal. Então, para quem ainda não adicionou a gente, até o final da live, se a gente consegue 1000 pessoas lá no Instagram, tá bom? Tá aqui embaixo, @Espiritualidade Independente. E claro, agradecer o pessoal do YouTube também. Depois que essa live é feita aqui no Facebook, eu posto sempre lá no YouTube. Somos quase 3.000 pessoas lá no YouTube. Muito, muito obrigado para vocês também do YouTube, tá bom? Vou fazer mais lives por aí também. E, claro, vocês aqui do Facebook, a gente é mais de 2.000 pessoas no Facebook, muito obrigado. Principalmente para quem tem a paciência de toda semana, todo domingo à noite, tá aqui comigo. Eu sempre prometo que a live vai ser curta, sempre dura mais de 1 hora. Mas vocês gentilmente ficam aqui me escutando e eu espero que pelo menos 20 segundos do que eu falar dessa 1 hora já valham alguma coisa para você, já valeu, espero essa 1 hora aqui. Então, ao invés de assistir aquele Netflix à noite, fica aqui com o Fábio Santos e a gente vai conversando, tá bom? Então, outra comemoração, vamos começar a live só com comemoração, vocês podem mandar as perguntas, hoje eu vou focar bastante nas perguntas de vocês, tá bom? Eu vou falar sobre algumas coisas também. Hoje na live, antes de passar para a próxima comemoração, eu vou falar sobre o que eu prometi na live da semana passada, então mais ou menos o que está acontecendo no planeta atualmente, tudo mais, mas dentro de um contexto que eu gostaria de colocar para vocês refletirem, tá bom? Continuando sempre nessa linha de reflexão, mas gerando perguntas do que realmente dando respostas, né? Resposta a gente tem dentro da gente mesmo. Mas vamos conversar um pouco sobre isso. Me chegou uma pergunta interessante essa semana sobre energia sexual. Então eu vou querer também aproveitar que o carnaval não passa nunca, né, gente? Eu olho no Facebook, tem carnaval hoje, tem carnaval ontem. Pensei que o carnaval tivesse acabado semana passada, ou quarta-feira pelo menos, mas não, tem carnaval hoje, teve ontem, então eu não sei quando acaba esse carnaval. Então, aproveitando o assunto do carnaval que eu também comentei na live da semana passada, falar um pouco sobre energia sexual, tá bom? Que é um tabu também, falar em dinheiro, falar em sexo, falar nesse assunto. Não sei porque as pessoas têm essa... Aliás, eu sei, mas as pessoas têm esse pé atrás de falar nesses assuntos. A gente tem que falar abertamente sobre essas coisas, sem problema nenhum.
Primeiro, eu queria falar para vocês do meu livro Resposta para Tudo, que está aqui mais uma vez, tá bom? Mostrando aqui para vocês a Resposta para Tudo. Agora ele, querido, está também em inglês e espanhol no mundo inteiro. Então, o meu livro Resposta para Tudo, The Answer for Everything, ou La Respuesta para Todo, já está disponível na Amazon, no mundo todo, nas 3 línguas. Então, português, inglês e espanhol. Então, quem quiser presentear brasileiro que está fora do Brasil, está morando na Europa, na Ásia, aqui na América do Norte, quer presentear algum amigo que fala espanhol, quer presentear um amigo que fala inglês, ótimo. Tá aí, resposta para tudo agora, para todo mundo. E aproveitando, eu já tinha o canal em inglês, o Ascension Wisdom. Agora eu tenho Espiritualidade Independiente em espanhol, conteúdo exclusivo em espanhol. Vou fazer lives em espanhol, tudo mais. Então, para você que está me escutando, que tem a língua espanhola como mãe, é da América Latina, ou mora em qualquer lugar do mundo, fala espanhol. Agora a gente tem o canal Espiritualidade Independiente, onde eu vou fazer alguns vídeos, vou fazer lives em espanhol, estou postando conteúdo. Começou agora, tá, gente? Ainda tem 50 pessoas, um pouco mais. O Facebook me bloqueou, tá uma confusão lá naquela página, mas vai sair, tá bom? Esse conteúdo espanhol, então, exclusivo. Eu sei que tem pessoas aqui da América Latina que me assistem, até que moram nos Estados Unidos, que moram em outras localidades, do México, da Argentina, do Chile, que já me inscreveram em espanhol. Agora tem uma página exclusiva. Podem continuar aqui acompanhando em português também, não tem problema, tá bom? A última coisa, eu queria falar sobre a minha agenda. Para quem quiser, meu site está aqui também. Opa, do outro lado. fabsantos.com. Acessem lá a minha agenda, ela está mudando, estão adicionando datas para esse ano, tem outros lugares que ainda a data está fechada, mas não revelei ainda o lugar que eu vou, que a gente está fechando. Muita coisa legal acontecendo. Mas o principal que eu queria contar para vocês é o seguinte. A gente tinha, a semana passada ou retrasada, eu tinha anunciado, acho que foi a passada, que a gente ia para Florianópolis em agosto. Na verdade, Florianópolis mudou para novembro, então o curso Despertar Galáctico, eu estou lá em Florianópolis, dia 23 e 24 de novembro, tá bom? Com o curso, sábado e domingo. E 25 e 26 de novembro fazendo atendimento em Florianópolis, tá bom? O local ainda está a definir, mas estarei lá com vocês em Florianópolis no final do ano. E na data de Florianópolis, nos dias 17 e 18 de agosto, com o curso Despertar Galáctico, e o atendimento no dia 19 e 20 de agosto agora, estarei em Curitiba. O pessoal de Curitiba pediu, escreveu, estava sempre aqui colocando mensagem para ir para Curitiba, então estarei em Curitiba. Quem está organizando o curso lá em Curitiba, minha querida Silvia Werner, beijo para você, sei que você está assistindo, me mandou uma mensagem aqui antes da live, obrigado. Não deu tempo de te responder, mas eu vi que chegou. A Silvia, querida, estará organizando o meu curso lá em Curitiba, nos dias então 17 e 18 de agosto, Despertar Galáctico, já está no site, você pode ir lá na agenda, pode clicar, vai para o site da Silvia, está lá toda a forma, como pagar, se inscrever e tudo mais, todas as informações estão lá. Também na loja no meu site, fabsantos.com, pode acessar lá, está tudo lá. Então, mais uma vez, Floripa foi para final do ano, foi para novembro, 23 e 24 de novembro, com atendimento nos 2 dias seguintes. E Curitiba, estarei com vocês 17 e 18 de agosto e atendimento 19 e 20. Tá bom? Legal? É isso aí. Vamos para a live, né, gente? Chega de recado. Vamos para o que interessa. E podem continuar mandando pergunta, viu, gente? Eu vou responder bastante pergunta hoje. Eu queria só comentar, antes de ir para as perguntas, que eu sei que eu estou vendo que vocês estão colocando perguntas aqui, mas eu queria comentar alguma coisa antes. Eu queria falar um pouco do que está acontecendo no mundo, mas eu queria antes, e tem muito a ver com essa coisa do que está acontecendo no mundo, mas queria dar um recado para vocês que me foi intuído, me foi passado. Muita gente essa semana me mandou, não só essa semana, mas vem me mandando algumas perguntas, e eu tento responder na medida do possível, também nas lives, referente a alguns assuntos do tipo,
Fábio, a gente comentou, por exemplo, da vida de Jesus, né? Eu falei em algumas lives passadas, se não foi na passada, foi na outra, eu falei que a crucificação de Jesus foi um holograma, quer dizer, não aconteceu, foi uma história que foi cortada de outra história, de outro personagem, e foi dada como Jesus, assim como 70% do que está escrito no Novo Testamento da vida de Jesus é história não real, né? Que a gente chama de holograma, né? E eu comentei isso em algumas lives passadas, a gente comentou sobre outras coisas que passaram em outras épocas, por exemplo, falamos de Enkidu, Anunnaki, de guerras do passado, de coisas que aconteceram há milhares de anos atrás. Eu queria comentar com você, gente, e é um pouco do meu objetivo de trabalho. Mais uma vez, o meu objetivo é o despertar, né? Semana passada eu comentei sobre o porquê do nome Despertar Galáctico do curso, né? Despertar porque a gente dorme, né? E galáctico porque a gente precisa não só acordar, mas acordar para a realidade dos universos, né? Por isso galáctico, né? Mas para isso existem algumas distrações no caminho. Tá, e a gente comentou também, a gente vem comentando, e eu vou, para quem assiste a live toda semana, vai ver que eu martelo os mesmos assuntos, e tem que martelar mesmo, porque isso já é científico. Dizem que uma pessoa, para aprender algum assunto, precisa escutar a mesma coisa de 7 a 11 vezes, né? Eu acho que muito mais, muitas vezes. E assuntos complexos e profundos, como o que a gente comenta aqui, eu acho que a gente tem que falar sempre, né? Então eu vou sempre falar isso para vocês. A gente precisa despertar. Declarando, esse é o slogan aqui da página, declarando a independência espiritual. O que é essa independência? É não depender de gurus, não depender de... que não existe guru, não depender de mestre, não depender de nada, nem de religião, de ninguém, depender só de nós mesmos, porque nós somos deuses, nós temos tudo que nós precisamos dentro de nós mesmos. Então, a minha ideia, eu falo aqui toda semana, não é que você acompanhe o Fábio para o resto da vida. O Fábio é transitório na sua vida. Eu venho aqui, converso na live com vocês, você vai no meu curso, o curso Despertar Galáctico vai ter 1, 2 e 3, você faz os 3 cursos, segue a sua vida. Não é para você passar o resto da vida escutando o Fábio. Como eu sempre digo, muito bem-vindo em todas as minhas lives, que bom, se quiser fazer o curso, reciclagem do curso, outras coisas, outras palestras, seja muito bem-vindo, mas como um amigo, um parceiro de trabalho. Como o Fábio, como orientador, ele tem um tempo previsto na sua vida. Ele tem um certo tempo, eu tenho um certo tempo na sua vida. Para quê? Eu só quero despertar esse interesse em você, eu quero desbloquear algumas memórias, eu quero virar algumas chavinhas, aquele clique, dar aquele clique na sua mente para que você siga o seu caminho por você mesmo, tá bom? E parte disso é alertar vocês. Para quem vai no curso Despertar Galáctico, vai ser alertado 200 mil vezes. Mas aqui nas lives eu tenho que ficar repetindo. Existem algumas distrações no caminho. Existem as distrações óbvias, que são as distrações dessa chamada Matrix que a gente vive. Então, quando a gente fala pão e circo, né? Essa expressão da Roma antiga que a gente fala, deu ao povo pão e circo, né, e o povo não enche o saco dos governantes, é mais ou menos isso. Então, esse pão e circo que nos distrai, ele é a televisão, ele é a música de uma certa forma, ele é o mau uso dos recursos, né? Os recursos são bons, né? A música é boa, a televisão poderia ser boa, se usada para alguma coisa legal. Na verdade, a utilização desses recursos, né? Muito assunto de política, futebol, esportes e tudo mais. Muitas distrações na nossa vida, mas existem as distrações espirituais também. Por isso que eu falo assim, a gente precisa se livrar de dogmas, a gente precisa se livrar de gurus, mas a gente também precisa se livrar de algumas distrações espirituais, eu vou explicar. Eu estou repetindo isso 1000 vezes para ver se a gente consegue pavimentar na mente. Pelo menos é assim que eu funciono, né? Conforme eu vou falando, repetindo, isso vai fixando na minha mente. Eu espero que assim seja com você também. Quais são essas distrações? Por exemplo, eu acho muito interessante o ser humano ter essa curiosidade, né? Por exemplo, da vida de Jesus.
Poxa, Jesus não foi crucificado, então o que aconteceu? Jesus casou? Nossa, casou com Maria Madalena, olha só, teve 3 filhos. Gente, e aí, hein? O que será? Será que esses filhos também casaram com outras pessoas? Será que existem descendentes de Jesus hoje em dia no meio da gente? Nossa, que babado, hein? Acaba virando... Eu sei que é muito interessante, eu também acho isso muito interessante, eu fiquei muitos anos da minha vida indo atrás dessas informações. Mas o que eu queria colocar com vocês é que existem outras informações muito mais importantes, outras coisas que a gente pode canalizar na nossa energia com muito mais importância nesse momento, principalmente no momento que o planeta está vivendo agora, e aí é o meu próximo assunto, que a gente pode sair um pouco dessa, eu chamo de fofoca galáctica, né? Nossa, Enki em Enlil casou com não sei quem, que por causa disso, por causa daquilo, acaba virando uma novela da Globo galáctica, né? E a gente começa a fazer fofoquinha. Nossa, então, Maria Madalena, olha só como é que ela era, hein? Olha que safadinha, casou com Jesus e teve filho, e ninguém fala disso. Nossa, então, mas e Maria, como é que foi? Não, mas a concepção de Jesus, então, José com Maria, será que eles realmente tiveram uma relação sexual para nascer Jesus? Então, mas como é que isso... Isso muito interessante, muita coisa pode parecer muito interessante dessa história toda que aconteceu há milhares de anos atrás, de Jesus um pouco mais recente, mas de Anunnaki, de outros seres, de milhões de anos atrás, dinossauros, como os dinossauros morreram e tudo mais. Isso pode ser importante, sim, e não estou tirando a importância disso num certo momento da nossa vida. O momento que eu toco aqui com vocês de despertar, e o que eu sinto da maioria esmagadora das pessoas, pelo nível das perguntas que eu recebo, não estou falando de nível baixo ou de nível alto, não. Eu estou falando que muitas colocações que vocês fazem, eu me correspondo com gente através do e-mail info@fabsantos.com, com bastante, tem gente que me manda e-mail quase todo dia ou quase toda semana e eu respondo o máximo possível. E pelas conversas que eu tenho com vocês, eu vejo, e esse foi também, antes de ter essa conversa com vocês, o que eu observava com amigos, com pessoas, nos outros trabalhos que eu fazia antes desse que eu estou fazendo agora, do Despertar Galáctico, eu vejo que as pessoas precisam de base. Por isso eu escrevi o livro A Resposta para Tudo, né? Porque eu acho que a base, ela tem alguns buracos, ela tem algumas falhas que precisam ser preenchidas. E muitas vezes, quando a gente está procurando fofoca galáctica, eu estou aqui usando um termo pejorativo, mas nem deveria, mas vocês estão entendendo o que eu estou falando. Quando a gente está preocupado com fofoca galáctica, a gente está despendendo uma energia que ela poderia ser usada em outra coisa. Tá? Enquanto a gente está preocupado com o externo, mesmo que seja Jesus, tá? Jesus, Anunnaki, reptiliano, Zeta, o Grey, o ETzinho não sei da onde, a gente está tirando foco e força do interno. A gente poderia estar olhando para nós mesmos, para dentro de nós mesmos. Eu não sei se vocês concordam comigo, pode colocar aí nos comentários, depois eu leio, e fiquem à vontade para discordar, eu não sou o dono da verdade não. Eu só acho que muitas vezes, isso aconteceu comigo, muitas vezes que eu fiquei muito indo atrás da história de Jesus, dos Anunnakis, não sei o quê, eu perdi tempo meu, precioso, que depois eu tive que correr atrás do autoconhecimento. Eu acho que pra gente, uma coisa não exclui a outra também, de ir atrás da história e tudo mais. Eu só acho que a gente precisa dosar um pouco mais a nossa curiosidade e ter um pouco mais de curiosidade para nós mesmos. Já ouviu aquela expressão, o homem quer conhecer o universo e tudo mais e não conhece nada do próprio planeta? É um pouco isso que acontece com a gente. A gente quer conhecer o universo inteiro, todas as raças. Eu recebo perguntas assim, gente, aquela raça é ruim, é bom, não sei o quê, mas a gente quer conhecer todas as raças do universo e não conhece a si mesmo. Que é o primeiro passo. O primeiro passo é conhecer a si mesmo. Então, gente, o foco do meu trabalho, por mais que seja muito legal a gente falar sobre todas as raças do universo e todas as fofocas intergalácticas, o foco é interno. O foco é como despertar. E como fazer isso? Como despertar? E olha que interessante, a partir do momento que você vai despertando, você vai tendo acesso a essas informações, de acordo com a sua necessidade, porque daí você vai começando a descobrir a sua origem galáctica, descobrir que você não é daqui, não é da Terra, e você passa a descobrir de onde você é, e você começa a ter informação daquela raça, daquele povo que você pertence. E aí sim você vai abrindo esse conhecimento. E eu posso falar com uma certa certeza de que mais de 90% das pessoas que estão me escutando agora
ainda não possuem todo o conhecimento necessário para ter esse despertar, essa conexão, essa reconexão em que eu falava na live passada, essa reconexão, esse religare, né, chamado religare, com o nosso eu sou. A partir do momento que a gente faz essa reconexão, e ela não precisa ser 100%, nem vai ser, ela 10, 12, 15% de reconexão, talvez tudo isso, já é o suficiente para a gente ter informação, até para aquietar um pouco toda essa nossa curiosidade. E vai abrir tanta coisa em relação a nós mesmos, que a gente vai acabar perdendo um pouco dessa curiosidade. Essa que é a verdade, né? Isso que eu queria falar um pouco para vocês, tá? Podem comentar, fazer questões a respeito disso, mas eu não sei se eu estou sendo muito claro, espero que sim. Mas antes de falar um pouco o que está acontecendo no planeta, e aí eu vou falar também não só o que está acontecendo, mas vou tocar nas coisas que realmente tem a ver com esse despertar interno, né? Não é também só procurar, as coisas internas também tem a ver com as coisas do planeta. Eu falei um pouco disso na live passada. A nossa ligação com Gaia, com a Mãe Terra, é muito importante. Então o que está acontecendo com a Terra influi a gente e vice-versa, né? O consciente coletivo, é interessante entender o que está acontecendo com o consciente coletivo, porque influi no destino do planeta, que influi no nosso destino, né? Então é legal ter essa curiosidade primeiro, né, como um primeiro passo, e o meu trabalho aqui é um primeiro passo. Eu não estou trabalhando no segundo, terceiro passo, talvez no momento futuro. Eu, inclusive, eu já comecei, inclusive, e já parei a escrever sobre um livro. O meu segundo livro ia ser realmente sobre essa história galáctica, terrestre e tudo mais, até chegar nos dias de hoje. Mas me foi passado do tipo assim, tá bom, o que isso vai ajudar as pessoas a despertar? Né? Acaba sendo, será que não é mais curiosidade do que qualquer outra coisa? Então realmente me foi falado, Fábio, larga isso e foca em outras coisas. Meu segundo e meu terceiro livro, que eu estou escrevendo os dois juntos agora. Um deve sair logo, o outro no final do ano, começo do ano que vem. Eles são focados com autoconhecimento. Um não é tão óbvio assim, né? Você vai ver uma história que vai gerar uma curiosidade e vai falar, poxa, mas por que autoconhecimento? Mas tem a ver com o que está acontecendo na Terra nesse momento. E o segundo é totalmente voltado para autoconhecimento, né? E esse vai ser explícito mesmo. Quando você lê o livro, você vai ver que você está fazendo uma jornada para dentro de si mesmo, né? Bom, se deixar, gente, eu faço uma palestra aqui igual o Fidel Castro, 6 horas sem parar. Deixa eu ver aqui as perguntas de vocês e os comentários, tá? Deixa eu começar aqui pelo começo. O problema é que conforme eu vou lendo aqui, as perguntas vão passando para baixo, eu me perco um pouco. Ai, gente, eu e tecnologia. Boa noite, Santos, boa noite a todo mundo aí. Olha só, Rio Grande do Sul. Sensacional. Lembrando que depois da live também eu entro aqui e comento, tá? Vocês estão pedindo para falar de data limite de Chico Xavier e tudo mais. Vamos falar disso sim. André está perguntando, essa data do dia 21 de março, tem alguma coisa para falar de nós? 21 de março? É uma quinta-feira, né? Acho que eu não sei o que vai acontecer dia 21 de março. Não me avisaram, tá bom? Se puder postar aqui, eu não sei o que é. Vou falar de data limite sim daqui a pouquinho. A história da Terra ajuda a entender principalmente ideias e pensamentos, a forma equilibrada essa hora de buscar. Ótimo, Carol. Se você buscar a história da Terra como uma forma de ter informação e está sendo saudável para você, ótimo. Eu estou dividindo uma opinião minha. Eu acho, a minha opinião pessoal é que tem muita coisa antes pra gente debater. Uma coisa não exclui outra, eu concordo, tá bom? Eu só quero ser um pouquinho advogado do diabo, tá? Dar um contraponto, fazer um outro peso, tá? Pra gente refletir se a gente está buscando todas essas fofocas intergalácticas, se está sendo com o mesmo afinco que a gente busca conhecer a nós mesmos, tá bom? Só isso. De vez em quando a gente é perito em Anunnaki e não sabe nada sobre a gente mesmo, tá? É só isso, só para ter uma reflexão. Mas realmente, uma coisa não exclui a outra, tá bom? E é verdade, Bruno, de vez em quando a gente busca sobre Anunnaki, Grey, Zeta,
Isso pode também destravar algumas memórias dentro de nós mesmos. Você tem razão. Isso pode acontecer. O que eu estou falando assim, para quem lê o livro A Resposta para Tudo, por exemplo, eu estou fazendo essas lives mensais, né? Já tiveram 2 lives, e esse mês, no final do mês, eu vou fazer a live sobre vida extraterrestre. No livro inteiro, eu acho que eu falo o livro tem 206 páginas, eu acho que tem 5 páginas sobre história da Terra e história galáctica. As outras 200 ou 201 são focadas em outras coisas. Então é mais ou menos isso que eu gostaria de fazer, tá bom? Eu não estou falando que é errado buscar história galáctica, eu estou falando só o seguinte. O livro é um primeiro passo. O meu trabalho agora é trabalhar um primeiro passo. Né? Muitos de vocês já estão, muitos não, mas tem uma porcentagem de vocês que já estão adiantados no estudo. Né? E acho que podem entrar um pouco mais nessa fofoca galáctica, história galáctica. Né? Mas a maioria não. É só isso que eu gostaria de dizer. As pessoas que leem A Resposta para Tudo e têm vários cliques, precisam se aprofundar nesses cliques. Tá? Eu acho assim, uma pessoa que não tem um conhecimento, no mínimo, mediano, de física quântica, de geometria sagrada, deveria esperar um pouquinho antes de tocar nos assuntos de Anunnakis e Jesus teve filho e fofocas galácticas. Vocês estão me entendendo? É mais ou menos aí que eu quero tocar. Uma pessoa que ainda não tem a prática de meditação, que ainda não tem uma comunicação com si mesmo através da meditação, deveria focar um pouco nisso, ao invés da fofoca intergaláctica. Não sei se vocês estão me entendendo, é mais ou menos isso que eu estou tocando, tá bom? Fazendo um pouco contraponto, porque vem muita pergunta de fofoca intergaláctica para mim, e eu respondo, mas assim, eu fico preocupado de vez em quando, porque ao mesmo tempo vem algumas outras perguntas muito básicas desses assuntos que, na minha opinião, e mais uma vez não sou o dono da verdade, acho que a gente deveria investir um pouco mais de tempo antes de se preocupar com outras coisas. Mas uma coisa não exclui a outra, tá? E aí cada um tem a forma de estudar, tá? Tô só falando como funciona pra mim, tá? Pra mim, só isso. Mais uma vez, não sou guru, não sou referência. Tô aqui tentando orientar, tá bom? Então, Marcos, na verdade, a Sila Mello, as pessoas focam no exterior e não no interior. Sabe por quê também? Focar no interior é muito difícil, gente. Muito difícil mesmo. De vez em quando a gente encontra algumas coisas que a gente não gostaria de encontrar. Tá? De vez em quando não. 100% das vezes. Sempre a gente encontra algumas coisas que a gente não gostaria. E a nossa atitude pode ser de negar, de ignorar aquilo e passar para aquilo vai continuar ali, né? Uma de fingir que não viu, né? que é uma forma de negação também. E a outra de encarar. E aí encarar, você pode aguentar, encarar isso, e você pode encarar e não aguentar e fugir. Né? O que também é uma forma de negação. E a maioria das vezes, realmente, a gente não encara, enfrenta e resolve. Realmente é muito, muito, muito difícil e a gente acaba tendo uma dessas negações que eu comentei aqui. Isso eu falo um pouco na Resposta para Tudo, né? Que é um pouco dessa... É o capítulo que está lá e eu vou falar numas lives aí mais para frente. Essa tal reforma íntima, né? É o capítulo que eu falo disso. Bruno, distrai, né? Eu tô tentando que não fique essa distração, né? Que a gente foque mesmo em nós mesmos. Ari, mudou o curso então, de Floripa foi para novembro, tá bom? Mas estarei com vocês. Ao invés de um dia de atendimento, agora em Floripa tem 2, né? Cris está perguntando se a gente está hipnotizado. Fico pensando em nossa resistência para o novo. Seria possível estarmos hipnotizados? Olha, é sim uma forma de hipnotização, tá? Existem várias técnicas de hipnose e existem vários tipos e níveis de hipnose. Existe essa hipnose mais leve, entre aspas. Leve que eu digo que você não perde a consciência e tudo mais, né? Que é a que a televisão faz, né? E que, de uma certa forma, nas técnicas de comunicação,
elas também são feitas. É uma pessoa que sempre está... Vou falar uma coisa que pode parecer um pouco polêmico, mas quando você repete um bordão, uma frase de efeito, sempre, se eu ficar aqui falando para vocês, declare sua independência espiritual, olha aqui, Fábio Santos, espiritualidade independente, declare sua independência espiritual. Essa repetição é uma forma leve que você poderia classificar como hipnose e tudo mais. Tá? Indo num grau de mais leve para mais pesado, a gente tem a televisão sempre martelando aquela mesma notícia, né? Ou sempre martelando um certo tipo de notícia. Por exemplo, a TV sempre falando de desgraça, sempre falando de assassinato, sempre falando de corrupção. É um tipo de hipnose, né? Essa repetição. E aí você muda de canal, tá falando da mesma coisa. Muda de canal, tá falando a mesma coisa. E você volta por exemplo, assiste o Jornal do Meio-Dia, a mesma coisa que o Jornal da Tarde, do Jornal da Noite, do Jornal da Madrugada. É uma forma de hipnose. Essa repetição, a forma como é apresentada, algumas imagens, algumas palavras, a escolha das palavras, também é feita de uma certa hipnose. Música tem muito de hipnose, né? Letra de música, a forma como é colocado, algumas simbologias. Hipnose é conversar, também é conversar com o seu inconsciente, né? E dar algumas informações para esse inconsciente. Então algumas músicas, algumas imagens conversam não com o seu consciente, conversa direto com o seu inconsciente. Então sim, nós somos hipnotizados para sentir medo, nós somos hipnotizados para não buscar autoconhecimento, aliás, para não buscar conhecimento algum, né? A gente é hipnotizado de diversas formas, também por frequências e tudo mais, para realmente não buscar esse autoconhecimento, para buscar coisas que distraiam, né? Sim, então a resposta para a sua pergunta é sim, somos hipnotizados, tá? Roseli, também tem isso, né? Quando a gente busca essas histórias passadas de Anunnaki e tudo mais, a gente vai esbarrar nas versões, né? Versões, linhas de tempo, óticas, né? Normalmente quando é a história da Terra, a história sempre é contada pelo vencedor, né? Quem vence conta a história. Então a história na versão de quem vence pode ser muito diferente na história de quem perde, uma guerra, por exemplo, né? Sempre quem vence a guerra conta a história, né? Se você, por exemplo, pegando um exemplo chulo, se você perguntar como foi a Segunda Guerra Mundial, a história da Segunda Guerra Mundial para um americano, vai ser bem diferente de como você vai perguntar como foi a história da Segunda Guerra para um nazista, por exemplo, né? Se você perguntar como foi, dando um exemplo mais tranquilo, Guerra das Malvinas. Se você perguntar como foi a história da Guerra das Malvinas, aquela ilha do lado da Argentina que pertence à Inglaterra, se você perguntar para a Inglaterra como foi a Guerra das Malvinas, você vai ter uma história. Talvez se você pergunte para a Argentina, você tenha uma história diferente, né? E assim vai. Então quando você pesquisa sobre história, seja ela história terrena ou seja ela sobre história galáctica, há manipulações, há diferentes versões da mesma história, então a gente despende muita energia para tentar descobrir esse real. E veja, vou voltar mais uma vez para o autoconhecimento. A partir do momento que você tem a conexão com o seu eu sou, que você se conhece, que você meditando tem essas informações, consegue ter download de informações, consegue ter acesso ao registro akáshico. E se você não está entendendo parte ou nada do que eu estou falando, é esse autoconhecimento que eu estou falando que você precisa buscar. Ou se você ainda não tem essa experiência, nossa, isso nunca aconteceu comigo, busque que isso aconteça com você, antes de buscar essa história, porque a partir do momento que isso acontece, que você tem acesso ao registro akáshico, que você tem acesso ao seu eu sou, que você tem acesso, você passa a ter acesso a essas informações, a informação do que aconteceu, informação verdadeira, não mais de fulano me contou, fulano escreveu aquele livro, ou fulano falou aqui numa live, ou falou num curso. Não, você tem o acesso ao registro oficial do universo sobre o que realmente aconteceu. E aí eu digo mais, para você realmente entender o que aconteceu, você precisa ter outras informações, informações sobre as raças, informações sobre as diferentes raças. Por exemplo, quando alguém fala, os reptilianos. Então os reptilianos são maus. O reptiliano tem mais de 700 tipos de reptiliano. E como é que faz? A semana passada eu falei,
Os reptilianos são ruins? Alguém me perguntou. Tá vendo? Assim, eu não estou falando que a pergunta é ruim, nada disso, mas você tá vendo o que tem por trás dessa pergunta? Se eu tenho mais de 700 tipos de reptiliano, 700. Faz sentido eu perguntar se os reptilianos são ruins? Fica difícil, né, gente? É isso que eu estou falando, de procurar primeiro o autoconhecimento. Porque através do autoconhecimento você vai ter essas respostas sem precisar perguntar para ninguém. E muitas vezes sem precisar ler livro nenhum. Ou muitas vezes um livro você vai ler e vai descobrir que 90% do que está escrito naquele livro não presta. Mas tem uns 10% ali que vão abrir alguns registros. Mas primeiro, para ter esse discernimento do que presta e que não presta, e para ter essa abertura de registro, você precisa ter esse autoconhecimento, ter essa conexão consigo mesmo. Então, vocês estão entendendo? É sobre isso que eu estou falando. Boa noite, boa noite, boa noite, boa noite. Isso, Ciro, eu tô aqui para orientar, eu tô aqui para dar clique na mente. Não sou mestre, não sou guru de ninguém, tá bom? Estou igual a vocês. Só essa minha conexão já está um pouco mais aberta, só isso. Mas eu quero que essa conexão abra para vocês rápido, entendeu? Por isso que eu falo que eu sou transitório na vida de vocês. A partir do momento que eu conseguir falar alguma coisa aqui, você, por você mesmo, conseguir ter esse clique, e abrir essa comunicação de duas mãos com você mesmo, com o seu próprio eu sou, né? Que o seu maior mestre, esse Messias que você está esperando é você mesmo. A partir do momento que você tem essa comunicação consigo mesmo, não precisa mais de ninguém. Né? Talvez você passe até ser um orientador, mas se não for um orientador também, você seja um orientador da sua própria vida, né? Da sua família, das pessoas que estão mais perto de você. Olha só que beleza. Beijo para Blumenau, que maravilha, hein? São Paulo também, claro, né? Tá quase terminando meu livro, hein, Marcos? Muito bom. Silvia, sua mãe tá adorando o livro, ótimo, sensacional. Obrigado, Andréa, gostou do livro, muito obrigado. Vamos lá, o Fábio Santos, meu xará aqui, alguns pontos de religião e alguns pontos de prática como yoga, Ho'oponopono lá, colocam perdão e merecimento como sinais de autoconhecimento. Mas esses elementos não são parte da Matrix, já que perdão e merecimento não existem nos comandos estelares, federações e no próprio universo? Então, Fábio, é o seguinte, a gente precisa entender qual que é o significado da palavra perdão e merecimento, tá bom? Se perdoar é você se aceitar como você é. Todos nós temos um lado luz e um lado sombra. Você precisa aceitar os seus dois lados. Aceitar que você não é perfeito. As pessoas cometem um erro, ou então fazem alguma coisa... Não digo nem um erro, fala assim, eu agora no carnaval fui lá, bebi, ai meu Deus, eu não sou um selo iluminado. Gente, para com isso. Se aceitem primeiro. Isso é o perdão. Né? Você se perdoar. É nesse sentido, de se aceitar, tá bom? Vou deixar de uma forma mais simples. Você perdoar o próximo é você aceitar que ele também tem um lado luz e sombra. Que ele também acerta e erra. E afinal, o que é o erro? O que é o acerto? Né? Dentro da sua ótica, acertar é a pessoa fazer o que você acha que é correto. Mas o que você acha que é correto é realmente correto? O que é o correto? Né? Vocês veem como seus comentários sumiram aqui, gente, pra mim. Meu Deus do céu. Eu vou tentar seguir aqui sem nada, tá, gente? Desculpem. Eu tô sem os comentários de vocês aqui, sumiu, fechou. O Facebook fechou em mim. Vocês estão entendendo? Então, a parte do perdão é você deixar a pessoa ter o caminho dela. Quando você se perdoa, você se aceita. Quando você perdoa alguém, você aceita a pessoa também. Entendeu? Deixa a pessoa aí. Tá? É isso que a gente precisa fazer. E o merecimento, e aí é que eu digo, merecimento é você fazer por merecer. É não querer que as coisas caiam no colo. É quando eu digo, gente, estudem, vão atrás da informação, não fica perguntando, contando
dependendo da informação de outras pessoas. Vai atrás, levanta a bunda da cadeira, mostra que você tem vontade, mostra que você quer. Esse é o merecimento. Tá? Não é merecimento de, se eu fui bonzinho na outra vida, né? Aquele negócio de, parece coisa de criança, né? De Papai Noel, né? Se o Papai Noel vai trazer presente para mim no Natal, só se eu for um menino bom, né? Não é isso. Não é esse sentido de bonzinho. Como os comentários voltaram agora, ainda bem. Não é esse sentido de ser bonzinho, de merecimento. O merecimento é falar assim, gente, eu dependo de mim mesmo e acabou, eu vou atrás. Eu não fico aqui esperando acontecer. Eu quero ascender, essa é a minha última encarnação na Terra. Então o que eu vou fazer? Eu vou ficar aqui sentado na minha cadeira escutando o Fábio falar. Todo domingo eu venho aqui, escuto o Fábio, ou todo domingo eu vou para a igreja, ou então eu leio todos os livros do mundo e não levanto a bunda da cadeira para fazer nada. Né? Fico esperando, né? Venha a nós o vosso reino, né? Fico esperando que algum milagre, porque é um milagre mesmo, aconteça para se salvar. O merecimento é isso, é você ir atrás e toma na cabeça e continua, e insiste, e nada vai me parar, nada vai me fazer sair do meu caminho, do meu objetivo. Eu tenho um objetivo, eu vou até o fim, porque eu posso, porque eu sou Deus, eu sou o universo. A partir do momento que você é Deus, que você é o universo, que você é parte de tudo e do todo, você pode tudo. Você pode tudo. Desde que você levante a sua bundinha da cadeira e vá fazer. E faça acontecer. Não é pedir e ficar esperando. Tem que pedir sim. A gente pede, até pede para nós mesmos, né? Para ter aberturas de caminho. Não peça um carro e uma casa. Peça oportunidade de trabalhar para ganhar o seu dinheiro, para que você possa comprar o seu carro e a sua casa. Tá? Não peça que você... não peça algo final, é isso que eu estou querendo. Eu posso dar aqui 1000 exemplos. Não peça algo final pronto. Peça que você tenha condições de lutar e atrás, que tenha abertura de barreiras, abertura de caminhos, que você tenha inteligência suficiente para conseguir passar na entrevista de emprego, que você tenha capacidade suficiente para resolver uma situação, que você tenha claridade de mente para conseguir discernir entre uma coisa e outra. É isso. Esse é o merecimento. É você fazer acontecer. Esse é o perdão e merecimento. Fora disso, acaba virando, aí sim, o perdão e o merecimento acabam virando alguns dogmas, acabam virando algumas coisas dentro de religião. E aí que a gente precisa ter cuidado em cima de perdão, em cima disso que eu estou comentando com vocês, tá, gente? E aí é que começa a ficar complicado da gente conversar sobre os dogmas religiosos. Mas, na prática é isso, tá bom? Teresina, maravilha. Soares, mora em Brusque, ótimo. Santa Catarina, maravilha. Voltei aqui onde eu estava. Ótimo, vamos lá. Que bom, meu querido. Pessoal lendo o livro aí, maravilha, maravilha. Agora em espanhol, em inglês, agora vai. Margarete, então, a gente precisa realmente saber de onde a gente veio e tudo mais, isso é muito interessante, mas primeiro a gente precisa conhecer quem nós somos aqui na Terra. É mais ou menos essa a minha... A gente está aqui encarnado, o que vai servir? O que eu fui? Na vida passada eu fui um fazendeiro, não sei o que, tá bom. Isso aqui... Por que isso me faz uma pessoa melhor nessa vida? Né? Eu tenho respostas para isso, mas para as pessoas que já estão um pouco mais adiantadas, tá bom? Ai. Heloísa de Gêmeos? Eu também sou de Gêmeos, Heloísa, eu sei como é que é. Ai, sensacional. Vamos lá. Essa pergunta é interessante, Luiz.
O que a gente faz depois de despertar? Essa pergunta é legal. Luiz, imagina o seguinte, enquanto a gente dorme, olha só, eu vou tentar colocar a dimensão do que é o despertar, tá? Enquanto a gente dorme, é essa vida de merda que a gente leva. Né? A gente acorda, porque é uma vida de merda, desculpa o meu francês, mas é uma vida de merda. A gente acorda, tem que trabalhar, passa o dia inteiro trabalhando, ganha um salário de merda também, né? Se estressa, pega trânsito, chega em casa, paga a conta, tem que fazer o jantar e para quem tem filho, esposa e marido e família e paga a conta puta. E fica nessa, e morre, e nasce, e cresce, e é a mesma coisa. E cada vez que a gente morre e nasce, a gente nasce, não tem lembrança de nada, tem que aprender a ler tudo de novo, tem que aprender a andar, tem que aprender a fazer cocôzinho na privada, tem que aprender... Puta merda! Olha que ciclo infernal encarnacional. Para pra pensar um pouquinho. Esse ciclo encarnacional que a gente tá. Ah, que bênção, né? Que bem, uma maravilha, né? A gente se ferra a vida inteira, morre, esquece tudo e volta para repetir tudo isso. E fica de eterno. A partir do momento que a gente se reconecta com a nossa realidade galáctica, universal, claro que tudo isso acontece gradativamente. Não é um clique, pum, agora eu sei, estou conectado com o universo inteiro. Não. Esse despertar vai acontecendo. O despertar vai acontecendo como? Tem alguma coisa errada com esse planeta. Tem alguma coisa errada com essa vida que eu estou vivendo. Não faz sentido eu nascer para ter essa vida que eu tenho. Alguma coisa está errada. Eu não estou 100% feliz. Esse é o incômodo, é o primeiro sinal do despertar. A partir do momento que você passa por todas as catarses do despertar e você começa a ter conexão com o seu eu mesmo, você passa a enxergar que essa vida ela não é real. Ela é ilusória. E como ilusória? Ah, Fábio, mas como não é real? Estou aqui vendo a caneta, se eu enfiar isso aqui no meu olho vai doer. Não é nesse sentido. O real é, a realidade galáctica é outra. Você não é um ser humano. Você está um ser humano. Por algum motivo você está nesse planeta. Esse planeta é maravilhoso, mas ele é uma prisão. Você está aqui preso. Por que você está aqui preso? Você está cumprindo pena ou você está aqui de gaiato? Aí você vai descobrir que, pô, eu tô aqui cumprindo pena, por exemplo, mas está na hora de eu ir embora, pô. Eu preciso voltar. Imagina se você apagasse a memória de todos os presos de uma penitenciária, tá? Dentro de uma penitenciária. E o preso achasse que o mundo, a realidade, era só os muros dentro da penitenciária. Então ele acorda, 7 horas da manhã, ele vai para o refeitório, ele come, aí ele tem 1 hora de banho de sol, ele volta para a cela, fica lá mais umas 3, 4 horas, sai da cela, vai para o refeitório, almoça, volta para a cela, faz um xixizinho, escova o dente, faz as coisas que tem que fazer, dá um cochilo. Depois, no final do dia, ele sai da cela de novo, vai para o refeitório, come, volta, né? Fica um pouco mais na cela, tem o banho, o toque de recolher e ele tem 1 hora para dormir. Ele faz isso a vida inteira dele até morrer. Se ele não sabe o que tem em volta dos muros do presídio, você imagina, e ele acha que é tudo ok. Você imagina se um dia você pega um preso desse e põe ele de fora do muro, e ele começa a ver que de fora desse muro existe um mundo, existem cidades, existem rios, existe o mar, ele nunca viu o mar. Ele nunca viajou de avião, ele nunca andou de carro, ele nunca andou de bicicleta, ele nunca fez nada do que está fora daquela prisão. Esse é o despertar. No livro Resposta para Tudo, eu dou de exemplo como alegoria da caverna de Platão, né? Que todo mundo que está dentro da caverna não sabe o que está acontecendo fora da caverna. Mas é isso. A partir do momento que você conecta com o seu som novamente, que você tem essa reconexão, você começa a despertar para o mundo fora do presídio Terra. Presídio consciencial, tá? Presídio consciencial, Terra. E você descobre tudo que tem fora desse muro. Que é uma realidade tão incrível
tão incrível, a sensação é tão incrível quanto o desse preso que viveu a vida inteira na penitenciária e de repente descobre que existem árvores, que existem rios, oceano, mar, barco, céu e tudo, entendeu? E não fica só com aqueles banhos de sol 1 hora por dia, que é mais ou menos o banho de sol 1 hora por dia no presídio, é mais ou menos o que a gente tem um pouco de religião, espiritualidade por aí, que tem uma porcentagem, claro, de coisas boas, porque a gente não consegue engolir 100% de lixo, né? Então, no meio do lixo se põe coisa boa para a gente poder engolir. Esse é o nosso banho de sol. Você está me entendendo, Luiz? Eu espero que eu tenha respondido a sua pergunta, mas esse é o nível do despertar. O despertar é derrubar esse muro do presídio e ver que tem um mundo lá fora. Que você não pertence ao presídio. A sua família está lá fora te esperando. Aqueles companheiros de cela seu, que você achava que era sua família, não é. Tem sua família, seus amigos, um monte de gente lá fora. Eles lembram quem você é, mas você não lembra quem eles são, porque a sua memória foi apagada. Essa é uma alegoria, esse é um exemplo, eu estou usando exemplos muito toscos, que não chegam nem perto do êxtase que é a reconexão. Tá? É inimaginável. E pode dar um pouco de medo, porque essa pergunta sua me veio alguma vez, alguns anos atrás, e que eu falei assim, e depois? Né? E depois? E dá um pouco de medo. Agora eu tenho o universo inteiro, não é mais um planetinha. É o universo inteiro. E aí, mais pra frente eu vou descobrir que não é só um universo, são vários. De várias dimensões, de várias realidades. Quer dizer, é quase impossível para o cérebro humano conseguir absorver tudo isso. Né? Até para ter essa absorção a gente precisa estar fora desse corpo que tem uma limitação. Né? É incrível, é incrível. Até me deixou aqui, tá meio tonto, viu, Luiz, respondendo isso. Marcos pergunta se o Sol pode ser um portal. Tá? O Sol é um portal. Toda estrela é um portal. Tá? E o nosso Sol é um portal, sim. Cuidado ao olhar para ele diretamente, mas você pode meditar em direção ao Sol. É muito bom. Eu de vez em quando faço isso aqui na minha sacada. Para quem está no Instagram, conhece minha sacada lá, que de vez em quando eu posto. Tem uma vista para o oeste, então quando o Sol está se pondo, muitas vezes eu vou lá, fecho os olhos, faço uma meditação. O Sol é um portal, sim, interdimensional, tá? E ajuda muito. E ajuda muito. Diferente da Lua, que é um lixo, tá? A Lua é linda, tá? Mas a Lua é um outro caso. O Sol é maravilhoso. O Sol é vida, o Sol é energia, né? O Sol é fantástico. A Patrícia está falando aqui o que acontece no dia 21. Na verdade, o dia 20 é o início do novo ano astrológico, quando inicia de fato a regência de Marte, também de Ogum e não sei o que e tudo mais, tá? Eu sempre falo que o universo não segue o calendário gregoriano, tá? Então essas mudanças, por exemplo, a partir daquele dia começa isso. Na verdade, as coisas são fases, né? Então assim, essa regência nova, que o pessoal chama Marte, Ogum, essa frequência que a gente está passando agora, tá? Desmistificando um pouco os nomes que a gente dá para isso. Então a gente está passando por uma nova frequência. A frequência está aqui, a gente vai se aproximando. Conforme a gente vai se aproximando, a gente vai sentindo mais a influência dessa frequência, né? A gente vai entrando um pouco mais em sintonia com essa frequência. Então a gente já vem entrando em sintonia com essa frequência, e o dia 20 é só mais um dia, igual ao 19, igual ao 21, né? Um dia só é muito pouco para uma mudança. Nada acontece do dia para o outro, né? Uma pessoa perguntou da data limite do Chico Xavier, eu já vou comentar. Aliás, já posso comentar agora, porque a data, ela não é, você acha que é de 15 de julho, 20 de julho, não é um dia específico de 24 horas, é um período, né? É uma época. Então, eu não sei se eu estou sendo claro. Quando a gente fala que uma frequência termina e a outra começa, não é um muro, né? Que terminou essa frequência e começou a outra, não. Elas se entrelaçam. Tem um momento que a gente fica
meio que na regência de dois. É como se fosse assim, se você tem uma luz de um lado e uma luz do outro lado, conforme você caminha de uma luz para outra, uma vai ficando mais fraca e outra vai ficando mais forte. Né? É mais ou menos isso que acontece. Que bom que a gente está passando por essa outra frequência que chamar de Marte ou Gundo, que queira. Né? Ótimo, ótimo. É do tipo da coisa que... Pô, acabou minha água. É do tipo da coisa que a gente não tem muita escolha. Então a gente comemora, que bom. Né? Que bom. É uma frequência que a gente está entrando mais dessa data limite do Chico Xavier. Tem um pouco a ver com isso também, essa nova frequência que a gente está entrando. Então, na verdade, isso foi um pouco mistificado, principalmente pelos espíritas, por ter vindo isso pelo Chico Xavier, essa informação por ele há muitos anos atrás, dizendo então que seriam 50 anos terrestres, mais ou menos, né, gente? Então, é um prazo mais ou menos que foi dado, até porque 50 anos do outro lado não é nada, né? Em que realmente essa frequência nova estaria chegando, e se a gente não entrasse em nenhum conflito muito mais dentro dessa realidade que a gente vive, tá? Que em outras realidades já tiveram guerras nucleares, já aconteceram outras coisas. Então, e eles estão vivendo a consequência do que está acontecendo. Dentro dessa nossa realidade, linha de tempo que a gente está vivendo agora, uma guerra nuclear ainda não aconteceu. Então, se não acontecer dentro desse período, deste ano, colocando dentro do nosso calendário, é mais ou menos de agora até o final do ano. Então, se a gente passar mais ou menos, tá? Mais ou menos, não se prenda tanto a calendário e a dia. Mais ou menos nesse ano, tá? Acontece essa mudança de uma frequência para outra. A partir do momento que a gente passa para essa nossa frequência. Esse foi mais ou menos o prazo dado pelo outro lado. Alguns avanços vão ocorrer, informações vão chegar e tudo mais. Mas tudo isso depende da egrégora coletiva, né? da consciência coletiva planetária. Eu comentei algumas lives passadas que nós somos co-criadores, né? Tudo que a gente coloca, o pensamento, quando a gente coloca o pensamento em uma coisa por 17 segundos, 18 segundos mais ou menos, a gente passa a criar isso no astral. E quanto mais a gente fixa o pensamento nisso, isso se plasma no astral e depois vem para o físico. Tá? Isso acontece no individual e acontece no coletivo. Você imagina, tudo que o coletivo pensa durante 18 segundos começa a plasmar no astral. Tudo que o coletivo pensa e vai pensando mais, vai plasmando no astral e vai vindo para o físico. Então, todos os seres, pessoas, entidades que querem que uma guerra nuclear aconteça, elas estão colocando essa ideia no consciente coletivo. Então, se fala assim, guerra nuclear por todo lado, fala, olha, a guerra vai acontecer, Por quê? Todo mundo vibrando em guerra começa a plasmar isso no astral, a guerra acontece no astral como já aconteceu, já está acontecendo, e depois ela vem para a realidade, ela vem para cá, ela plasma aqui, porque o consciente coletivo criou isso. Permitiu que isso acontecesse. Então o que nós temos que fazer é não cocriar desastre, não cocriar guerras nucleares, não cocriar coisa ruim, não pensar em coisa ruim, não focar em coisa ruim, não focar em coisas que a gente não quer que aconteça. Né? Não procurar notícias daquilo, porque a partir do momento que você está focado naquilo, pensando, está imaginando, você está cocriando sem perceber. Sem perceber. Né? Muita vigiai e orai, né? Que está muito dogmático. Vigiai e orai é isso. Vigiai o que pensa. Porque você cocria o que você pensa. Então vigie o que você está pensando. Tá? Muito complexo. Essa é a data limite. Se a gente não cocriar nenhuma merda esse ano, muitas coisas boas poderão vir se o consciente coletivo conseguir permitir que isso aconteça. Tá? Gente, para quem está chegando agora e tudo mais, só para deixar claro, se eu não respondi seu comentário, depois que eu terminar a live e publicar no YouTube, eu vou aqui nos comentários. O pessoal do YouTube também pode deixar comentário aqui que eu respondo, tá? E eu respondo também, tá bom? No escrito, tá? E vocês sempre podem mandar mensagem, tanto no direct aqui do Facebook, também no meu e-mail, info@fabsantos.com, tá? Gente, eu quando falo de outras pessoas, o pessoal está me perguntando aqui sobre outras pessoas, eu quando falo sobre outros trabalhos, eu sempre falo para elogiar, tá? Se for para criticar, eu deixo um pouco de lado, porque essa crítica pode não chegar muito boa aqui na live.
Se você me encontrar pessoalmente nos cursos e tudo mais, eu posso comentar alguma coisa do que eu realmente acho. Mas aqui para aberto na internet fica meio complicado, tá? Vamos lá. É isso aí, eu vou continuar então. Podem continuar mandando perguntas, tá, pessoal? Eu vou responder sim, tá? Eu não sei o que está acontecendo aqui. O Facebook fechou as perguntas e abriu de novo, e eu não sei se estão todas as perguntas que vocês estão mandando aqui, tá? Mas tem mais alguma coisa para falar? Eu ia falar sobre energia sexual, acabei não falando, né? E um pouco do que está acontecendo no mundo. Então, basicamente, eu só fiquei aqui, ó, estamos 1 hora de live e eu não falei o que está prometido. Então, se vocês me permitirem, depois eu volto para as perguntas e vou falar um pouco do que eu tinha prometido para a gente terminar a live. Eu falei que ia ser rápida e, óbvio, não consegui cumprir a minha promessa. Antes de mais nada, semana que vem, a live da semana que vem, do dia 17 de março, domingo, 21 horas, horário de Brasília, vai ser com um professor de filosofia. Olha só que legal, vou fazer um bate-papo com o meu amigo Marcos Gomes, El Chileno, professor de filosofia. A gente vai falar aqui de Platão, Aristóteles e tudo mais, e como tudo isso tem a ver com a nossa vida, e como isso tem a ver com o descobrimento interno, né? Então vai ser muito legal ter esse bate-papo. Ele não é espiritualista, tá bom? Ele não tem religião, inclusive ele é ateu. Então vai ser muito legal conversar com ele sobre essa visão dentro dos nossos pensamentos espiritualistas, da filosofia, dentro de filosofia. Então a gente não vai conversar muito de religião ou espiritualidade, vamos conversar sobre filosofia. Vai ser muito legal. Professor Marcos Gomes com a gente aqui, daqui a uma semana, El Chileno, no domingo que vem às 9 horas da noite, tá bom? Vamos falar então um pouco da energia sexual para quebrar um pouco o assunto, depois eu volto para o que está acontecendo e encerro a live. A pergunta que me fizeram é o seguinte: qual a consequência de atos sexuais foi um homem que me perguntou, atos sexuais com prostitutas, ou então no carnaval com pessoas que não se conhecem e tudo mais. Para responder de uma forma muito simples e rápida, tentar começar pelo começo. A energia sexual, gente, a energia que é usada no sexo, para o sexo, ela também pode ser canalizada para outras coisas, e de vez em quando a gente canaliza sim. Ela é a energia mais poderosa no ser humano, ela é a energia mais forte da gente aqui encarnado, né? Como eu disse, essa energia ela pode ser canalizada para outras coisas. A ideia original do celibato, por exemplo, dos padres, dos líderes religiosos, de se privar do ato sexual, era para canalizar essa energia em outras coisas. E muitos monges, muitos espiritualistas o fazem hoje, pessoas mais que têm isso muito bem resolvido, tá? Não é assim, falar, eu não vou fazer sexo porque eu vou virar padre, porque agora eu quero canalizar em outra coisa, e aí não aguenta, né? E aí começa a ter doença, começa a ter um monte de outra coisa. Não. É atingir um certo nível, e esse nível pouquíssimos seres encarnados, né? Não tentem isso em casa, gente. Conseguem canalizar essa energia sexual 100% para outras coisas. Muitas vezes a gente está canalizando num trabalho, está escrevendo um livro, canaliza essa energia naquilo, e sem saber que está fazendo isso, essa energia que vem um pouco quando vem da terra da Kundalini, né, que vem de baixo do chakra básico, essa energia sexual que é muito forte. E essa energia também serve de alimento para outros seres que estão só esperando essa energia estar disponível. Como que essa energia fica disponível? Quando a gente tem um ato sexual que não envolve amor, que não envolve um ato com outro ser, em que há um sentimento, que há uma conexão. Então, quando há uma conexão, quando duas pessoas estão fazendo o ato sexual e as duas pessoas se gostam, as pessoas se amam, há uma troca dessa energia sexual entre elas, né? E é uma energia muito poderosa, muito importante. Então, dificilmente vai haver uma vampirização dessa energia, porque essa energia é harmônica. Inclusive, esse ato pode ser protegido, para que realmente não tenha vampirização. A partir do momento que a gente está trocando essa energia com pessoas que a gente não tem nenhuma conexão, ou profissionais do sexo,
a gente está abrindo essa energia. Primeiro que a gente está fazendo uma troca com quem a gente não conhece, né? A gente não sabe qual a qualidade daquela energia. E, principalmente para profissionais do sexo, já existe uma equipe de seres ali esperando esse ato para se alimentar disso. Então você realmente está sendo vampirizado. Muitas vezes estão colocando um chipzinho em você, estão colocando alguma coisa que você não gostaria que colocasse, se você tivesse consciência daquilo. Então realmente essa troca de energia, imagina o que você está dando, imagina o que você está recebendo, que você também está recebendo essa energia daquela pessoa, né? Qual é a qualidade da energia, qual é a consequência de estar recebendo essa qualidade de energia, né? Quais são os imprints, os implantes, qual é a consequência disso para a nossa vida, gente, é muito pesada. Então a gente precisa ter muito cuidado. E foi um pouco do que eu respondi para essa pessoa. E a pessoa me perguntou também de masturbação, né? Masturbação é essa energia conosco mesmo, né? A gente está liberando essa energia sexual num ato nós com nós mesmos, mas essa energia também está sendo trabalhada. E aí eu lhe falo, tudo depende do que está aqui, na mente. E isso é complicado, né? O que você está pensando enquanto você está nesse ato de energia, mexendo com essa energia, né? De acordo com o que você está pensando nesse ato, qual é o seu sentimento, qual é a emoção que você está pondo, é uma emoção de amor, é uma emoção de autoconhecimento, você está pensando em alguém que você ama, você está pensando no quê? Né? Do que você está co-criando, né? A gente está mexendo um pouco nesses tabus, mas é verdade. Então essa energia, esse pensamento que você está colocando nesse assunto é o que vai ditar se você vai ser vampirizado ou você não vai ser vampirizado, tá? Eu estou respondendo aqui de uma forma muito simples, mas tem muito mais por trás disso, tá, gente? A gente pode estar conversando sobre isso em outras lives, nos cursos também, tá? E quero falar um pouco então do que está acontecendo nesse momento na Terra. A gente já conversou aqui durante a live, mas vem haver eu quero terminar um pouco assim que eu já... Opa, desculpa, eu chutei a câmera aqui. Chutar, olha só, o ato falho. Continuar o assunto um pouco desse negócio de data limite e tudo mais. Esse é um ano muito especial, né? E mais uma vez, saindo do calendário gregoriano. Essa fase já vem um pouco desde o ano passado, né? Para deixar um pouco dentro do nosso calendário, mais ou menos de agosto, setembro do ano passado, até mais ou menos agosto, setembro desse ano, outubro, essa transição de energia. E vamos falar assim, os seres que estão a favor da humanidade ou contra a humanidade, tá? Não vou ser bem ou mal, mas os seres que estão a favor da humanidade estão focando mais do que nunca no despertar das pessoas, nesse despertar consciencial, para a gente passar a co-criar coisas boas para a gente, e para a humanidade, e para o planeta. Os seres que estão contra a humanidade, que tem a agenda deles, tá? Eles estão também se esforçando mais do que nunca para criar conflito, para criar coisas na cabeça. Então, vocês... E ao mesmo tempo em que tudo isso está acontecendo, o planeta também está passando por essa transição. Não é só a gente. Essa transição energética, ela também é planetária. O planeta também está ascendendo, o planeta também está vibrando mais forte, né? E isso acontece, movimentações física mesmo. Então quando a gente vê terremotos e tudo mais, mudança no polo magnético da Terra, esse tipo de coisa, são mudanças planetárias, são mudanças físicas que estão acontecendo com o planeta. Então no meio de tudo isso, quando a gente comenta sobre conflito Venezuela, quando a gente comenta conflito Índia-Paquistão, quando a gente comenta alguma coisa sobre Donald Trump nos Estados Unidos, quando a gente comenta sobre alguma coisa do Bolsonaro, igual teve na eleição e tudo mais no Brasil, quando a gente comenta Índia e Paquistão, acho que eu já falei, né? Quando a gente comenta China, ou qualquer outra coisa desse tipo, a gente está sempre falando sobre 100% do tempo, gente, 100% do tempo, manipulações, e aí eu vou entrar numa outra pergunta, manipulações hipnóticas, né? Para a nossa cocriação. É para colocar medo no futuro, medo de uma guerra nuclear, para que a gente comece a cocriar
exatamente essa realidade. A realidade de guerra, a realidade de conflito, a realidade de dor. Também existem outros interesses por trás disso. Por exemplo, na Venezuela não tem só, esse conflito não é só para criar o medo. Eles aproveitam isso para criar medo também, mas também tem algumas disputas entre as pessoas que estão pró-humanidade e estão contra a humanidade. Disputas físicas, disputa de bases, disputa de projetos, disputas políticas, tem mil coisas acontecendo. Mas no que a gente tem que focar, no que tem a ver com o nosso medo, olha como isso volta para o autoconhecimento. A partir do momento que a gente sabe que a gente tem essa capacidade de cocriação, e a gente sabe que 99% das notícias e das coisas que acontecem para essa manipulação de cocriação, você pode falar assim, basta, eu não vou cocriar isso. Eu não vou ficar assistindo esse jornal que se eu espremer sai sangue. Eu não vou ficar assistindo esse filme, sim, esse filme de terror que está cocriando medo em mim. A gente pode falar, filme de terror, diversão, adoro, pipoca, depois eu fico com aquele medinho difícil de dormir, né? Você não sabe qual a energia que isso gera. Aquele filme de drama que você chora pra caramba, triste, meu Deus, sentindo a dor da pessoa. O que você está cocriando? Eu falei que 18 segundos você começa a cocriar no astral, e 1h30 de filme, o que você está cocriando? E 1 hora de novela, o que você está cocriando? E 1 hora de jornal, o que você está cocriando? E o dia inteiro de papinho no seu trabalho, fazendo fofoca, o que você está cocriando? A partir do momento que a gente entende isso, a gente entende por que o planeta está dessa forma e entende que nós somos os únicos que podemos colocar um basta nisso. As pessoas de vez em quando perguntam, por que o comando planetário não desce aqui e intervém? Primeiro, você deu permissão para isso? Foi isso que você co-criou? O que as pessoas estão... quando eu digo permissão, permissão psíquica. Né? O que a gente está co-criando? A gente está co-criando coisa boa? A gente está co-criando... A gente está co-criando guerra, a gente está co-criando dor, a gente está co-criando... Você está entendendo? É picuinho o dia inteiro. Falando do Brasil especificamente, eu fiz um comentário hoje de manhã, eu falei assim, nossa, ainda bem que eu não estou no Brasil, porque só essa polarização que estava dentro do Brasil, ainda bem que eu não estou no Brasil, a gente entenda. Ainda bem que eu não estou imerso nessa disputa que ainda continua, essa disputa política que estava na eleição. É Bolsonaro, Lula, não sei. Isso ainda continua. Gente, o Bolsonaro já ganhou a eleição. Se você é a favor ou contra, que se dane, torça pro Brasil dar certo. Para de pegar no pé do cara e deixa o cara fazer o que tem que ser feito. Se você não concorda, reivindique e tudo mais. Mas tudo é ironia, tudo é vou atacar Bolsominion, mortadela, não sei. O que você está cocriando? Isso no mundo inteiro, tá? Aqui tá a mesma coisa, o Trudeau, aqui vai ter eleição esse ano, com o Trudeau, a oposição, não sei, o Trudeau é o primeiro-ministro canadense, que por acaso é de esquerda e tudo mais. Estados Unidos a mesma coisa, é um fenômeno mundial. Eu tô comentando aqui do Brasil, mas é um fenômeno mundial, essa polarização. Por que será que isso está acontecendo? Saia das polarizações, gente, saia dessas discussões, tá bom? 1h15 quase de live, vou terminar por aqui. Muito obrigado, gente, muito obrigado mesmo. Daqui a pouco eu vou voltar aqui para as perguntas de vocês, tá? Mais uma vez, semana que vem eu vou fazer a live com o Marcos Gomes, falando de filosofia. Vai ser muito legal. Posso voltar a qualquer momento no YouTube, no Instagram. Mais uma vez, nosso Instagram está aqui embaixo, Espiritualidade Independente. Tem o canal do YouTube também, Espiritualidade Independente. E quero falar mais uma coisa da agenda desse mês. Tem a semana que vem, tem o Marcos Gomes aqui com a gente. Mas para quem está cadastrado no meu site, fabsantos.com, já recebeu a notícia do que vai acontecer no mês inteiro. E eu vou contar para vocês. Essa semana eu estou programado, não sei se vão deixar, não sei o que vai acontecer. E ainda mais que eu vou falar aqui, né? Eu vou visitar o Pentágono nos Estados Unidos, lá em Washington, D.C. Vou comentar aqui com vocês numa live também, tá? Na última live do mês, vou comentar como foi a minha visita, tá? Na Central Mundial Militar do Governo Secreto. Vou lá no Pentágono fazer uma visita, vou conhecer lá, não pode filmar, não pode tirar foto, não pode fazer nada,
Mas eu vou contar como é que foi para vocês, vai ser muito legal. Se der, dou uma passadinha, faço uma live lá na frente da Casa Branca e tudo mais. Vamos ver se eu não vou para essa linha de interrogatório lá, toco a campainha e vejo se o Trump tá lá para ver se ele me recebe, tá bom? Piada essa parte, é verdade esse negócio do Pentágono, tá? Eu vou ver se eu consigo fazer uma... se essa visita realmente vai acontecer, ela está agendada, não posso falar que dia que é exatamente, mas esse mês eu vou fazer essa visita e conto para vocês como é que foi, tá? Vai ser bem interessante. Mais uma vez, obrigado, gente. Instagram aqui embaixo, YouTube. Acessem Fábio Santos, aqui do outro lado, fabiosantos.com. Lá tem informações sobre o curso Despertar Galáctico, minha agenda, saber aonde que eu vou estar, aonde que vão ser os atendimentos, o que está acontecendo na minha vida, o que eu estou fazendo, o que eu estou deixando de fazer, tá bom? Tá tudo lá, gente. Pode deixar as perguntas aqui ou mandar as perguntas também pelo e-mail que eu vou respondendo para vocês, tá? Muito obrigado, muito obrigado mais uma vez, gente. Um beijo para todos vocês e até a semana que vem, tá? Tchau, tchau. Até mais.